Boa noite, Barretos. Hoje, quinta-feira, uma quinta-feira calorosa, né, de muito quente, do começo de outubro de 2023. E fala, Barretos, mais uma vez aqui, todas as quintas, um compromisso com você às 8 da noite, sempre trazendo entrevistas interessantes que dizem respeito à nossa sociedade, principalmente a classe estudantil, né, cultura e todos os temas aí ligados à nossa vida, né, nós que somos regidos ainda pela democracia, né, e hoje cada vez a gente traz uma personalidade. Agradecer mais uma vez os estúdios ZNN, o nosso diretor, o doutor Eliezer Zanin, né, advogado, psicanalista, nosso querido Álvaro Coimbra, nosso Álvaro português, que está aí na técnica, e boa noite a todos. Hoje nós vamos receber a nossa querida professora, nascida em São Paulo, casada com Ivan Polarini, mãe de Olívia e do Romeu. Ela é formada em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas, Biologia, né? Pela Universidade Federal de São Carlos. Ela tem mestrado e doutorado em Ecologia, na mesma universidade. E finalizou Pedagogia na Univesp, que é a Universidade Virtual de São Paulo. Graças a Deus, Barretos está recebendo ela, que é professora do nosso Instituto Federal aqui de Barretos. É a biografia da nossa querida Marina Freitas, que está aqui ao nosso lado. Boa noite, Marina. E hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, que é o que é a reforma do ensino médio, né? Cada um entende de uma forma, não é isso? É isso. Boa noite, Marina. Boa noite, Cacá. Tudo bem? Tudo bem? E aí, o que está achando de Barretos? Você já está aqui uns 4 anos? Não, estou aqui desde 2014, 2014. Né? Vou fazer 10 anos. Cacá, você me permite fazer 2 correções? Sim. Eu estou finalizando a pedagogia. Sim. Acho que é importante falar, não estou finalizado. E o sobrenome é Teles. Ah, é Teles. Tá E eu tudo bem. troquei por Freitas. Tá tudo Mas certo. a nossa assessoria aqui, ela passa a biografia, a gente conhece a Marina. Por Marina, né? Ninguém sabe o sobrenome, mas desculpa. Tá tudo então... bem. É até bom dar um tom de descontração. Fica tranquilo. Legal, bacana. Mas vamos lá, Marina. Marina, hoje, para você, né, hoje nós vamos discutir um pouco, que é a dúvida que a gente tem. Hoje, para mim, uma das entrevistas mais importantes com relação, para desmistificar muita coisa, até conceitos que eu também tenho, quando surgiu essa ideia da reforma do ensino médio. Toda reforma a gente imagina que ela vai beneficiar de alguma forma. Mas por quem foi encampado e implementado, a gente gera um pouco de desconfiança, se não dizer muita desconfiança, porque veio ali daquelas ideias, daquelas personalidades do governo Temer, do Bolsonaro. A gente sabe que o ensino médio, né, Marina? Ele no Brasil, ele tem uma carga horária, né, dos anos de 300 horas, se não me engano, né? É a lei ou 3 mil horas. 3 mil horas, 3 mil horas é o ensino integral, né? É a previsão para espichar. Ah, sim. E o que é a reforma do ensino médio? Na nossa visão, na minha visão de leigo, né, e de curioso, na verdade, toda reforma ela tem que ser interessante para todos, mas a gente começa a desconfiar de que esses cursos, essa reforma de preparar o filho da classe trabalhadora que estuda na escola pública, o filho da classe média baixa que estuda na escola pública brasileira, a gente começa a desconfiar que esses meninos vão ser formados simplesmente para apertar parafuso, né? E servir somente para mão de obra. E o medo de nós, enquanto cidadãos, Marina, é que esses alunos no futuro, que poderiam, né, galgar e ascender outras conquistas, né, inclusive profissionais, que a gente não vê muito, né, de alunos, da comparação de alunos que estudam na escola particular,
de comparação com os da escola pública, e a gente não vê muito, viu ascender em algum momento agora, né? Nos de 2003 até 2014, mas a gente fica com medo dessa reforma, ela vir com uma regressão, da gente voltar àquele passado sombrio, inclusive de pessoas que hoje nos governam, simpatizantes da direita fascista, que na verdade sempre defenderam que toda a educação, independente da pré-escola até seja paga, né? E não só a educação, né? Saúde também. Então, o Brasil é um dos países que investe muito quando tem algum governo comprometido, como o atual governo também, né? E como foi os outros governos, né? O próprio Fernando Henrique, né? Que não tinha essas ideias aí, os governos mais democráticos e mais, né? Progressistas, que eles investem na educação, na saúde, na cultura, né? Pública. Então, o nosso medo, e hoje nós vamos tirar todas as nossas dúvidas, se não todas, mas está aqui uma pessoa preparadíssima, né, para fazer uma explanação inicial a esse respeito, a nossa companheira Marina. Mais uma vez, boa noite, Marina. Eu falei muito, né? Não, tá ótimo. É bom porque você dá um contexto para o pessoal, né? Conta um pouquinho. Tá Isso. Ótimo. Então, posso começar comentando o termo reforma? Então, é esse termo, pode comentar. Claro, deve, porque, né? A ala progressista, Cacá, tem chamado essa reforma de contra-reforma, justamente porque ela retrocede, ela apresenta um retrocesso, né? Então, esse é o primeiro ponto importante. A reforma do ensino médio pela área mais à esquerda, a área progressista, tá chamando de contra-reforma, justamente porque é de fato um retrocesso. Então, o que você está chamando de sensação é um fato, e a gente já tem, inclusive, vários estudos mostrando que a coisa está de mal a pior. Sim, e os pontos que ela está discutindo, na sua opinião, principais, que você acha que não é o bom caminho, além daquilo que a gente já sabe, que é essas ideias do aluno estudar em casa, né? O homeschooling. Mas isso aí eu acho que com a pandemia, acho que o povo assustou também, né? Sim. Mesmo quem pensava, assim, no homeschooling, né? Educação em casa, deu uma assustada. Mas, Cacá, eu acho que... O que seria uma reforma ideal? Nossa, não, primeiro nós vamos criticar que está sendo colocado. Na realidade, eu ia Depois a Marina vai, e eu também vou... Sim, podemos falar do que é o mundo das ideais, tá ótimo. Sim. O que eu acho é que a gente podia fazer uma brevíssima linha do tempo para as pessoas entenderem em que pé estamos, onde surge, com quem surge, que foi uma questão você pode ficar que o senhor à vontade. trouxe. E peço para você olhar para aquela câmera, que o nosso querido Álvaro, ele tá dando sinal ali que o pessoal... E as pessoas também, Marina, enquanto você fala, as pessoas vão estar... que estão linkadas aí no nosso programa, vão estar fazendo perguntas, e depois nós vamos abrir um espaço para perguntas e dúvidas. Perfeito. É que eu acho mais agradável olhar para uma pessoa que uma eu câmera, também. né? Professora, mas enfim. Vamos lá. Essa reforma, ou essa contra-reforma, ela surge com uma medida provisória, lá na gestão do Temer. Sim. E eles soltam essa medida provisória, que é que medida provisória é uma coisa assim, é uma canetada e cumpra-se, né? Sim. Quer dizer, tem que passar no Congresso, mas assim, quase nada de debate público, né? Tem lá uma burocracia que precisa ser seguida, mas o que a gente lê nos artigos de quem acompanhou a coisa de muito perto é que foi assim, bem para inglês ver mesmo. Então a população efetivamente não participou dessa MP. Sim, e havia um discurso, Cacá, isso em setembro de 2016, eles soltam essa MP para o Congresso Nacional. E veja que atropelo. Discutimos nada e em fevereiro de 2017 ela virou lei. 5 meses. Sem debate, sem seminário, sem nada? Ou quase zero, vai dizer que zero, vão me falar que eu sou mentirosa, mas quase zero. Porque as audiências públicas, elas... né, foram daquele jeito, as pessoas que se manifestavam não foram contempladas em suas falas, nada do que foi colocado em termos de manifestações foram adicionados ou, enfim, né, foram minimamente ali problematizados lá nas entranhas do MEC. Então, a coisa já começou mal. E o discurso que havia na ocasião, e que, veja só, né, você falou do FHC, uma das pessoas mais importantes na reforma
era do MEC e do FHC, que é a Maria Helena Castro, que a gente sabe, conhece muito bem quem é aqui no estado de São Paulo, né? Pensamento super liberal, não é uma pessoa da educação. Aliás, o professor Daniel Cara vive falando isso nas entrevistas, né? Que e na época do governo Fernando Henrique ela não teve. Ela estava lá no INEP, né? Mas era uma gestão bem liberal, viu, Cacá? Não, eu imagino. É o que a gente chama hoje de educação produtivista. O que eu quis comparar, que é claro que o governo Fernando Henrique, mas o que eu quis fazer a comparação é que parece que esse pessoal novo agora, né? Essa nova direita, vem com mais sede ao pote para acabar com tudo, né? Para deixar a classe trabalhadora de volta à nossa saudosa escravidão. Certeza. Bom, mas aí, então, essa MP, essa medida provisória, ela em 5 meses tramita de uma forma muito aligerada. E vejam, para a gente discutir a juventude brasileira, sim, a educação desse país. E o ensino médio, a educação ela é política, fato. Tá? Quem diz que a educação é neutra, a gente brinca que nem shampoo de bebê, né? A educação é política, fato. Então, quem está por trás dessas reformas é fundamental, certo? E o ensino médio é um nível de ensino que é muito disputado, porque a gente já está pensando em trabalho. Sim. Isso está em lei, né? E aí, o que a gente vê nessa MP? Um movimento muito forte das fundações, das empresas. Fundações são os braços das empresas, né? Sim. Natura, Unibanco, olha os bancos, Itaú. E por que você acha que eles estão preocupados? Então, essas fundações, gerir a educação é muito interessante, né? Porque o que as empresas querem? Será que elas querem um trabalhador que pensa, que tem consciência da realidade, que tem, né, noção da própria existência no mundo? Exatamente. Percebe o perigo que é a educação de qualidade? Sim. Então, o interesse das empresas é formar o trabalhador que ganha pouco, que não tem noção dos direitos, do quanto ele pode, do quanto ele vale, enfim, para a sociedade, do quanto ele é importante. Então, veja que, assim, na educação pública, empresa não combina, fundação não combina, banco não combina. Sim. Então, a coisa já começa muito mal. Aí, numa MP, em 5 meses o negócio está aprovado, vira lei, mexe lá na LDB de 96, que é para quem quiser consultar, é a Lei 13.415, de 2017. E isso é a chamada da reforma do ensino médio, do novo ensino médio, que de novo não tem nada, a gente ao longo da conversa vai vendo isso, porque ele traz ideias muito antigas, que já aconteceram nesse país em outros carnavais. Mas, enfim. E agora tem uma abertura para fazer algumas mudanças? Então. Ou estão querendo implementar igual foi aprovado? Então, esse negócio foi aprovado, virou lei, e assim, cumpra-se, caixa, exatamente. Né? E aí havia um calendário que era para finalizar as 3 séries do ensino médio, quer dizer, primeira, segunda e terceira série estarem com o novo ensino médio até 2024. Sim. Quando mudou o governo, estou falando agora, criou-se uma super expectativa. Falou, gente, o Lula vai revogar esse trem aí. Por quê, Cacá? A reforma do ensino médio, ela é colocada numa tríade, que é a tríade da maldade, que é previdência, trabalhista e ensino médio. Se você olhar na essência, elas estão todas amarradas. A trabalhista e a reforma do ensino médio, elas têm muita relação. Sim. Porque elas precarizam o trabalho, elas tiram... o trabalhador, ele vai para a lona. E veja como o ensino médio de ensinar o futuro trabalhador é só aprender a ler, o básico mesmo. Olha, não põe o dedo aí que você vai me complicar. Exatamente. Entendeu? Você vai perder o dedo, eu vou ter que te pagar parado. Isso. Então, só para o cara ler o básico. Então, essa é essa diferença ideológica, né, que a gente fala que esse pessoal que classe média alta e burguesia, eles querem implementar, né, um país que eu não sei de que modelo que eles copiaram também, né? É um modelo de empresa. Um modelo de educação empresa, né? Então, esse é o perigo. Eu acho que a gente tem que... porque eu acho que o aluno, ele tem que questionar mais nas escolas, questionar no sentido de o que é democracia. Você está entendendo? Já aprendi isso aí de berço. Isso, mas aí você consegue em aula do que isso aí, Cacá?
No ensino médio. É. Principalmente nas ciências humanas, Ciências certo? humanas, é. Sociologia, história, geografia. Estudos sociais, na época, tinha uma matéria de estudos História, sociais. Geografia, são 4, né, das ciências humanas. História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Exato, eles estão cortando isso. Aí, Aí o que aconteceu? O que previa, o que prevê, né? Porque é isso que está em vigência. É que agora, depois a gente vai terminar a linha do tempo, agora houve uma consulta pública feita pelo MEC, e o MEC, semanas atrás, se não me engano, 22 de setembro agora, encaminhou uma minuta para a Casa Civil, que segundo o Camilo, o ministro da Educação, vai tramitar a partir de novembro, é a expectativa, no Congresso. Vamos ver. Traz algumas melhoras, mas não resolve totalmente não, mas vamos lá. Você me perguntou o que essa lei 3.415 traz, né? Vamos lá. Sim. Por que é um retrocesso? Por que é uma contra-reforma? Primeiro, 3.000 horas para educação integral. Aí você fala, pô, bacana, a juventude está mais tempo na escola. Bacana, a depender do que vai ser trabalhado na escola, correto? Porque o que essa lei coloca? 40% da carga é dos tais itinerários formativos. Então, a meninada cursa 60%, que dá 1.800 horas. Estou falando bobagem? Não. Não, é isso mesmo. Faz o 1.800 horas de formação geral básica. O que é a formação geral básica? Não é a mecânica, essas não, coisas? Não. Formação geral básica é o que a gente defende. 1.800. Português, matemática, geografia, história, sociologia, filosofia, biologia, física. E antes era 2.400, né? Não, peraí. Olha só, a gente está estendendo para o período integral. O que tem hoje em lei para o período parcial são 1.000 horas. A ideia é espichar para 3.000. Fala, pô, bacana. Mas a ideia era ficar 1.800 de formação geral básica e o restante, 40%, dos itinerários formativos. O que são os itinerários formativos? É uma maluquice. Até hoje ninguém entendeu direito. O que estava na proposta virou outra coisa, pior ainda, que é o seguinte, Cacá. 5 linhas. Então, o estudante, quando ele completa 60%, ele vai para... Ele escolhe, aspas, a gente já vai problematizar isso, 5 linhas. Ou ele vai para ciências da natureza, ou ele vai para ciências humanas, ou ele vai para matemática, ou para linguagens, ou para o profissionalizante. Veja, com 1.800 horas de formação geral básica. Só para você ter uma dimensão do quanto é isso... Mas ele vai o quê? Para técnico em matemática? Porque não é superior ainda, né? Não é superior. Estamos falando do ensino médio. Do ensino médio, isso Mas olha só, as ideias de empreendedorismo, Cacá, é assim, seja uma patrão espécie de você Senai, mesmo. Então. Tem a ver com os técnicos, né, desses bem aligerados, igualzinho o Senai. Bem achatados, tem relação com o Sistema S. O Sistema S, inclusive, defende muito... Senai, Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial. Tal. Pessoal do SESI e Senai. Né? Eles estão super resistentes a super resistentes a essa nova minuta do MEC, porque o MEC agora quer expandir para 2.400 horas de formação geral básica. Muito melhor. Mas só para vocês terem ideia do quão pouco é isso... O MEC atual. O MEC atual. Né, que o outro MEC era o do MEC do Bolsonaro. O MEC do Bolsonaro. O MEC do Bolsonaro, ele abandonou tudo, né? Meio ambiente, educação, tudo. Abandonou e sucateou, né? Abandonou. O abandono sucateia, né? Mas sucateou, Marina. Mas é que ele botou tanto ministro incompetente... Não, ele já põe... Que eu acho que eles se atrapalharam. Na época, o PSDB, quando governou, tinha essa maldade. Muita coisa que se privatizou no estado de São Paulo foi isso. Você administra mal para ter que vender. Ele botava um cara lá, para o cara, né, administrar mal para ter argumento depois para poder vender o bem público. Sim, a projeto, preço de banana. Darcy Ribeiro fala, né? Isso, é projeto. Isso aí já é um projeto. Isso é pensado. Sim. Né? Então, a direita se sentiu confortável de acelerar isso. Né? Isso não é bom nem hoje, nem daqui a 30 anos, né? Porque nós ainda não estamos... Nós tentamos... Porque, por exemplo, muitas coisas que apareceram aí para diminuir a desigualdade, como cotas, né? As cotas tanto na área educacional como na área profissional. E essas cotas, elas são finitas, elas não são para a vida toda, né? A hora que diminuir, que tiver a mesma quantidade de negros, né?
sendo juízes e coisa, do que na sua proporção da população, as cotas podem ser finalizadas. Aí elas não fazem mais sentido. Mas, por enquanto, nós ainda estamos... E agora eu quero saber reparando também... um passado, né, histórico de escravidão. Eu quero perguntar para você, que é uma pergunta que muita gente faz. Por exemplo, hoje os alunos estudam de manhã e à tarde. Os espaços físicos das escolas eles têm condições de absorver agora esses alunos no regime de período integral? Então, precisa de muita infraestrutura, né? De construir mais escolas. Construir mais escolas, infraestrutura e contratação de professores. Aí começou a empatar a lei. Sim. Aí até as empresas começaram a sacar que havia um problema que em tese, as escolas tinham que oferecer esses 5 itinerários. Cacá, com que estrutura? Com que corpo docente? Entende? Sim. Com que núcleo sociopedagógico? É complexo o negócio. Aí eles mesmos começaram a falar, existem problemas que precisam ser resolvidos. Mas eles queriam fazer um puxadinho lá da reforma. E aí... Enfim, a coisa avançou um pouquinho melhor, que é espichar essas horas para 2.400. Deixa eu só voltar um pouquinho. Você entendeu esses 5 itinerários? Qual é o problema severo disso? O problema é que, por exemplo, o estudante que ele escolhe, estou chamando de escolha por enquanto, entre aspas, já vou aprofundar isso. O estudante que segue o itinerário formativo, por exemplo, das ciências biológicas, ele deixa de ter 40% de carga na escola de todas as outras, entende? Então, Cacá, ele é literalmente privado de ter mais aula de sociologia, filosofia, história, geografia, português, matemática. Entende o problema? Eu sei como é que é. E aí, o MEC vendeu isso, as propagandas estão aí no YouTube até hoje. Punha lá uma juventude feliz da vida porque escolher. E aí vários problemas, porque assim, a tua escolha significa você abrir mão de algo que é seu direito. A educação, a formação geral básica é um direito das pessoas. As pessoas têm que ter acesso à ciência, à arte, à cultura geral. Percebe? Então é uma privação na realidade. Aquelas propagandas... Eram terríveis. As propagandas que ainda estão no YouTube, elas me lembram muito aqueles filmes do nazismo, em que as pessoas ficavam felizes em estar sendo levadas para o banho. Não, nós vamos tomar banho, filho, daqui a pouco nós vamos sair. Isso, ou tipo aquelas da Monsanto, das criancinhas correndo nos campos de gerações. Exatamente. Ai, como eu tô feliz. É o mesmo padrão. É o mesmo padrão desse pessoal que estava aí nos governando e ainda estão. Eles são perigosos, né? Hoje não tem como uma pessoa ainda seguir umas ideias dessa de um cara que governou. Ele é acusado de roubar joias, ele é acusado de crime, ele é acusado de nunca ter trabalhado, não ter nenhum registro em carteira, ele juntamente com os filhos. E as pessoas, e esse cara ainda tem alguns seguidores, cara. Isso aí me assusta. A mim também. Você entendeu? Mas o grande nome da reforma do ensino médio é o Temer, né? O Bolsonaro tocou, claro, porque para ele é interessante isso. Agradando os mas o grande vilão foi o Michel Temer. E a equipe dele. Enfim. Mas esses idealizadores, eles estão na secretaria. A Secretaria de São Paulo tá cheia deles, né? Sim. As secretarias viraram um atravanco, essa é a verdade. Inclusive, agora, Marina, você também vai me responder sobre esse nosso querido, para não falar outra coisa, né? Desse governador de São Paulo, que não dialoga com o trabalhador. O trabalhador dos metroviários lá estão reivindicando aumento que não tem desde 2017, ele não senta para negociar, para conversar. Os trabalhadores tiveram a paciência de aguardar a pandemia sem nenhum tipo de reajuste. E me parece que ele já faz isso para provocar para os caras fazer greve para ele vender o metrô. Eu gostaria até que chegasse até o governador. O metrô, o senhor não vai conseguir privatizar. Aí é o fim do mundo também. Você entendeu? Eu acredito que o senhor não vai ter, então muda um pouco o foco. Agora eu quero saber de você, Marina, que ele quer o secretário dele, que era ligado a uma empresa de computadorzinho, que é o secretário de Educação do Estado de São Paulo,
O cara trampava numa empresa, ele era CEO de uma empresa lá do Paraná que vende laptop, tá? Esse cara é o secretário de educação aqui do Tarcísio. Agora o Tarcísio não quis livro. Mandaram 10 milhões de unidades de livros, 13 milhões, o MEC, e ele, não, nós não vamos mais usar livro, nós vamos usar agora os laptopinhos. Então todos os alunos vão ter o laptopinho, mesmo que muitos não tenham internet em casa, e abrir mão dos livros, né? E aonde já comprou esses laptopinhos, alguns já, inclusive dessa empresa... Multilaser, que o seu secretário de educação, né, era CEO, né? CEO, o que é o CEO mesmo? Em inglês uma espécie de um manda-chuva da empresa, geral. entendeu? Então, gente, é na mão desse pessoal aí que a gente tá, né? É o Feder, né? É o Renato Feder. Renato Feder. E esse secretário de educação, então, aqui... Porque eu noto uma diferença ainda maior, me assusta um pouco também, porque eu não sei como é que funciona o ETEC, se ele tem menos horas também nessa questão do coisa, né? O ETEC, quando nasceu também, nasceu com uma proposta boa. O ETEC, né? Ali, meio, né? A gente torcia um pouco. Não é igual ao Instituto Federal, que é bem mais democrático, que é uma coisa mais solta, mas hoje você abrir para debate, coisa, você está sendo, você está direcionando, um monte de inverdades, né? Mas eu acho que o Instituto Federal, ele abre mais para o diálogo, sim, com a sociedade, com a comunidade. Eu acho muito interessante e eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceram na educação no país nos últimos tempos, foi a criação do Instituto Federal. Eu concordo plenamente. É que os institutos federais, Cacá, eles têm uma proposta de técnico que é única, que não existe em mais lugar nenhum, que é o técnico integrado ao ensino médio. É uma proposta bastante ousada, que tem um monte de contradições, é uma proposta recente, né? Os institutos federais, eles estão aí desde 2008, eles são embriõezinhos aí perto de vários outros modelos que se tem nos estados, na unidade federativa. Mas é fantástico, porque é uma formação integral, uma formação mais completa, sabe? Uma formação, essa que a gente estava falando, do estudante sair dali, sabe? Mais consciente das questões sociais, mais consciente, né, do quem é ele nesse mundão, sabe? De saber problematizar as questões. Enfim, é uma formação muito... Eu sou suspeita, né? Que eu sou apaixonada pelos institutos federais. Eu também. Eu passei a admirar muito. Inclusive tem até uns meninos da biologia, do ensino que está lá no superior, lá, que vai para Ubatuba, mergulhar lá, que né, para uso. É uma coisa de... Isso aqui é um estudo, assim, eu acho que comparado, assim, à Finlândia, aquele pessoal ali da Escandinávia, né, aonde está a educação. Costa Rica também diz que hoje está com a educação. A Costa Rica, 40 anos atrás, ela fez um plebiscito e eliminou as Forças Armadas, né? Então, aquela grana que se gastava com Força Armada, igual aqui no Brasil, as Forças Armadas, nós temos 5.300 generais. Os Estados Unidos tem 4.700. Não, é o ministério que mais recebe, né, verba? Exatamente. É triste. E aí aposenta, o general morre, a filha recebe a aposentadoria do pai, até ela morrer também. Aí quem paga? Nós. Aí vem o cara, militar! Puta que eu pariu. Aí não dá, né? Aí tem que levar a cabeçada mesmo. Mas continuando, Marina, hoje o ensino médio, assim, né, da proposta mesmo, pedagógica, eles não é ruim, né, o ensino técnico, você entendeu? Mas tinha que ter aulas a mais, porque senão a gente fica igual aqueles deputados lá, que o camarada falou que o Equador ficava lá na África, né?
Mas ele confundiu o Equador, por quê? Porque não estuda geografia, não estuda as outras atividades, o cara vai servir só para ser burro mesmo. Um deputado federal falou lá na Câmara que o Equador fica na África, porque ele confundiu o Equador com a linha do Equador, o trópico lá, a linha do Equador. Ué, Cacá, mas você não viu o material do Tarcísio, as gafes? Vi! Que a capital de São Paulo tem litoral. Exatamente, tem praia. Dom Pedro assinou a Lei Áurea. Exatamente. Nossa. Enfim, foi. Olha, eu achei até bom, porque isso chamou tanta atenção que eles recolheram. Eu acho que eles foi Dom Pedro I, não? Eu não lembro se foi o primeiro ou segundo, o primeiro, mas enfim. Mas o fato é que recolheram material, porque, gente, não dá, né? E tá passando lá por uma revisão, enfim. E agora também o Ministério Público botou os caras para imprimirem material, Mas né? às vezes ele não tá com má intenção desse negócio de laptop também. Às vezes ele quer abolir os livros, Cacá, porque fica mais fácil corrigir as cagadas que eles fazem pela internet, né? Cacá, você tava falando... Imagina recolher um monte de livro. Você tava falando desses países aí com IDH altíssimo lá na Europa. Tá cheio de estudos saindo mostrando que esses países que foram para o livro digital estão voltando para o livro físico. O que significa isso? É fria, gente. É fria. Os caras estão reconhecendo, estão percebendo com dados científicos, dados técnicos, de que é fria. O livro físico, ele ajuda na concentração. Disciplina. Nossa, é só vantagem, Cacá. Exatamente. Então, assim, para a escola, ainda mais na escola básica, gente, educação básica. Nós somos velho de guerra, a gente peleja de ler as coisas no celular. Imagina essa juventude, que, né, é tudo mais dinâmico. O primeiro WhatsApp que chega ali já vai embora, já não quer mais saber. É muito difícil, né? Exatamente. Muito difícil. Então, o livro físico é tudo. Bom, eu sou fãzona do livro físico. Adoro um livro. Eu também. Eu acho que para concentração e para questão cognitiva, tudo é muito melhor o livro físico. Ô, Cacá, deixa eu voltar um pouquinho na questão da infraestrutura, que eu te interrompi para voltar. Da infraestrutura. Isso. Então, aí o MEC havia previsto que esses 5 itinerários formativos tinham que ser oferecidos, né, ofertados. Só que o que começou a acontecer? Não tem estrutura e não tem corpo docente para isso. Sim. E não teve entrada de dinheiro. Novidade, né? Aí, o que aconteceu? O que as escolas estão fazendo? Oferecendo 1 itinerário, 2 no máximo. Aí eu te pergunto, isso é uma escolha? Não, é totalmente falta de escolha. E aí a meninada faz lá o primeiro ano do ensino médio, em alguns estados a metade do segundo, aí tem que definir para que lado vai. Você é capaz de dizer para onde que você quer para a tua trilha formativa profissional pro resto da vida, Cacá? É complicado. Muito difícil, eles são muito jovens, a gente vê eu trabalho no ensino médio, a juventude termina a 3ª série, muitas vezes perdida, que é natural, às vezes entra numa faculdade, desiste, vai fazer outra, não é? Sim. Eu tenho aluno do ensino superior que tem 50, 60, 70 anos e está tudo bem. Porque as pessoas, elas vão conhecendo e mudando e tendo desejos diferentes. Não é assim? Isso. A gente é livre para fazer essas escolhas. Como é que você empareda a juventude desse jeito? De falar, olha, quando você tiver lá seus 15, 16 anos, você tem que definir teu futuro profissional. Você tá louco. Que coisa perversa. Que coisa perversa. É. E veja, em detrimento de outras coisas, Exatamente. né? Tem um pesquisador aqui brasileiro que eu acho que ele faz uma analogia muito legal. Porque aparecia lá na propaganda, nossa, eu não gosto muito de matemática, eu vou me ver livre muito da... Isso era vendido como uma liberdade, né? Eu gosto de geografia, então vou fazer ciências humanas, olha que beleza. Aí tem um pesquisador que fala o seguinte, quando o bebezinho, ele tá fazendo lá seus 6 meses, ele começa a receber alimento, né? Além do leite materno. E aí, tudo que você der para o bebê, pode ser o alimento mais docinho, aquela bananinha amassadinha, docinho. Ele vai fazer careta. Porque aquilo é novidade para ele, certo? Exato. Então, olha só. Imagina se os responsáveis legais por esse bebezinho dão a banana, a primeira vez o nenenzinho põe aquilo para fora, faz aquela careta. Ih, não gosto de banana, então não vou mais dar banana, não. Esse menino não gosta de banana. Olha que absurdo que é isso, não é absurdo? Ele não conhece, A capacidade cognitiva dele ainda não tinha visto aquilo ali. E como é que ele vai gostar da banana? Conforme ele vai sendo apresentado várias vezes para a banana, para os diversos alimentos, não é isso? Isso. Com as matérias é a mesma coisa, Cacá.
Exatamente. É a mesma coisa. Você só sabe que se você gosta ou não gosta quando você conhece. Às vezes o cara fica em dúvida até os 30 anos ainda. Puxa, eu deveria ter feito isso. Então, mas às vezes porque não conheceu, entendeu? Às vezes foi submetido a uma aula ruim, por exemplo. Eu tive péssimos professores de física, infelizmente. Puxa vida, eu fico pensando, se tivesse ótimos professores de física, podia ter feito até física na faculdade, Exatamente. Entende? Então, assim, como é que você, no começo do ensino médio, priva a juventude de experimentar um pouco de tudo, de conhecer, porque isso é conhecimento, isso é fundamental, isso é um direito das pessoas ter esse conhecimento, sabe, Cacá? Então, é bem perverso. Álvaro, nós temos algumas perguntas já dos nossos perguntas interessantes, né? Tem uma aqui que eu achei bem interessante, que é o seguinte: quais desafios os professores sofrerão com essas mudanças? Quem é que fez a pergunta, Álvaro? Posso saber? Tá com o nome aleatório. O Nick? Tá, é porque deve ter gente conhecida assistindo. Bom, então me desculpe. Mas vamos lá. Nossa, os professores e professoras, eles estão emparedados nisso, né? Porque assim, quem que tá pelejando, quem que tá sofrendo com essa lei 3.415 aí do Temer? Professores e estudantes. Isso. Os gestores estão achando ótimo. Professor e estudante, tá tudo pelejando. Por quê? Vamos lá. A gente teve recentemente um simpósio de biologia aqui no Instituto Federal e a gente convidou egressos da nossa licenciatura em Ciências Biológicas que estão nas escolas da região, já trabalhando com o novo ensino médio, e eles contaram umas coisas pra gente, e a gente vê também, isso não é só relato de experiência, não, a gente vê também nos artigos que estão saindo. Os professores formados em biologia, Cacá, estão dando aula de tudo menos biologia. Ou então eles têm lá uma carga, sei lá, 4 horas por semana de biologia, o resto é projeto de vida, educação financeira, um monte de maluquice, um monte de aula X. O Estado de São Paulo criou, que a gente saiba, porque tem os dados perdidos, 1.526 disciplinas para colocar nessa maluquice, nessa sandice que é o itinerário formativo. É uma loucura isso. Então eles têm... Esse itinerário formativo é um termo técnico? É um termo dessa lei. É dessa lei. São esses 5. Certo. Só que você não vai dar... O rapaz, por exemplo, escolhe lá ciências humanas. Certo. Ele não vai fazer 40% do currículo dele de história, geografia, sociologia e filosofia. Ele vai fazer empreendedorismo, projeto de vida, educação financeira, porque é tudo voltado... Pensa no... Cacá, para facilitar... Pensa no ideal de profissional para a empresa. É flexível, é dócil, é senhor dele mesmo, você sabe essa coisa da uberização, do cada um é dono do próprio... É um empreendedor. É empreendedor, Você entendeu? É duro, viu? Isso está na moda, esse neoliberalismo entrando na educação desde os anos 90, mas agora com essa reforma... Isso é assim, escancarado, sabe? Então, as disciplinas, brigadeiro gourmet, cabelo e maquiagem, cuidado de pet. Vê se a meninada, olha que sacanagem para a escola para aprender isso. E hoje você pega, assim, veterinário, né? A maioria quer ir para esse lado do pet também, né? Então, é complicado, né? Então, mas aí a biologia, hoje a gente... teria que ter, assim, eu acho que um número maior de biólogos nessas áreas mais das ciências humanas mesmo, você entendeu? Das ciências da natureza, você entendeu? Então a gente está tentando muito urbanizar os cursos e os currículos, e a gente tem que, não sei, cara, eu fico preocupado com isso, porque tá todo mundo querendo ir para dentro de um apartamento, abrir um canal de YouTube e ficar rico. É isso. Ninguém fica rico, isso aí é tudo uma lorota. Tudo que você tem, você vai perder de uma vez, porque você foi tão bobo, ganhou tão rápido, que a hora que aparecer um cara, um malandro, e falar, olha, investe aqui, esse dinheiro seu, tudo que você vai dobrar, você vai perder tudo. Aí você vai lá para a Cracolândia, ou você vai ficar deprimido. É essa nova sociedade que eles estão tentando criar. As coisas são mais rápidas. Ao mesmo tempo que você está comendo, você está passando fome no outro dia. É assim, chefia. É igual o Uber, essas profissões, que você não tem um amanhã. Você não tem um aposento. O Uber vai aposentar como? Pelo BPC?
Né? Então, esse é o problema do empreendedorismo, que ele vem de uma ideia de que é uma maravilha você ser patrão de você mesmo, como o pessoal diz, né? Mas não tem carteira de trabalho assinada, se o seu celular quebrar, se a sua motinha quebrar, se você é entregador, você tá ferrado, você vai ficar sem receber. Simples assim, você não tem um direito, entende? O negócio é duro. Eu não tenho nada contra o Uber, mas eu acho que tem que ter alguma... Não, claro que não. Os Uber tem eles que cobrar claro. alguma coisa na lei que os beneficie amanhã. Ou ele bate o carro, ou ele quebra a perna. Mesma coisa, os motoboys, eles em algum sistema, eles são organizados. No tipo, se um cara... e ainda bem, graças a Deus, e parabéns para os entregadores de iFood, que sofrem alguma discriminação numa entrega de quando vai entregar o alimento, e eles vão lá buzinar se houver alguém maltratar alguém. Isso é uma organização. Mas precisa também se organizar para buscar direitos, colocar na cabeça que vocês são trabalhadores, que tem uma empresa ganhando bilhões, trilhões de dólares, certo? Às custas de vocês arriscarem a vida de vocês. Então, é isso que é interessante a gente tá passando para essas pessoas, que eles têm que se organizar, não só no sentido de se proteger contra o mal, que é essa discriminação que tem, sim, mas também em busca dos seus direitos. Buscar, protestar, para que o governo... Porque hoje nós estamos com um deputado lá que não estão nem aí, porque o povo votou no deputado que é a favor dessa reforma, que é a favor do trabalhador continuar na velha escravidão. Na classe trabalhadora é o que apareceu. Se a gente for continuar assim, nós vamos realmente vai voltar o período de escravidão. Né? Por que não ensinar? Você chega em qualquer escola, o que é político? Por que o político, a hora que você começa a discutir, olha, o Congresso funciona assim, a democracia funciona assim, a justiça funciona assim, o vereador, o papel do vereador, o papel do deputado, se você começar a ensinar isso nas escolas, o próprio político lá começa a meter o pau. Ué, por quê? Só ele quer saber? Ele não quer que os outros aprendam? Não é uma democracia? Tem que ter aula disso, né? Tem que uma espécie de um determinado tema para discutir essas questões, certo? Sim. Nós estamos num país democrático, laico, por que nós não podemos falar de religiões, né? De políticas eleitorais também? Você entendeu? Essa é a escola sem partido que eles querem. Eles não querem que o cara tá sabendo. Então ele chega lá, do partido vai roubar, ninguém vai questionar, vou ficar aqui, né? Fui eleito, comprei voto, né? Então, agora eu faço minha vida aqui, o povão, beleza, a hora que eu precisar eleger de novo, vou lá e compro novamente. E aí... O Haddad agora está querendo mexer, né, nessa questão dos motoristas por aplicativo. Ele já havia feito isso em campanha como candidato a governo do estado de São Paulo. Sim. E agora lá na Fazenda ele quer, né, formalizar isso, porque esses trabalhadores e trabalhadoras, eles ficam... mas na verdade nem é o Haddad, é nós, né? Sim. Porque nós fomos gastar sapato militar para eleger um governo, para eleger o Lula, até para eleger o Haddad de São Paulo. E essas discussões, elas não são, o Haddad vai fazer, não é o Haddad. Não, nós com certeza, que pusemos o Haddad lá e para ele fazer isso. Né? Ruim seria se ele fizesse o contrário disso, mesma coisa o Lula. Não, ou mantivesse como tá, porque não tá legal pro trabalhador, né? Exatamente, igual lá o BNDES, lá do que o mercadante está à frente. Sim. O que a gente busca? A gente busca um incentivo do BNDES para quem gera emprego também. Sim. Né? Nós estamos mudando totalmente o tema. Vamos só terminar para a pessoa que perguntou. Você que me levou para esse caminho do Hitler. Tô brincando. Só para encerrar, eu acho que para o professor, para a professora que estão lá no chão da escola, né, assim como estudante, eu acho que o principal prejuízo é esse, sabe, Cacá? Você é formado numa área e aí você se vê obrigado, porque você tem que ter um salário, então você tem que ter um mínimo de aulas ali para pegar. Sim. Então tem professor que se submete a mudar ali de escola e de cidade às vezes, né? Muitas vezes na semana, que é uma loucura, e para pegar as aulas, por exemplo, de biologia, de geografia, que é a formação inicial da pessoa, ou quando não tem jeito, ou quando a pessoa não se submete a isso, o que ela faz? Ela vai dar essas outras aulas aí.
O que é um desastre, Porque aí a gente tem até um monte de pesquisadora falando que essa lei, né, do novo ensino médio, ela esvazia o currículo de ciência. Porque como é que você pega uma pessoa que não é formada numa área para falar de um assunto? E assim, empreendedorismo, coaching, né? Ixi, Cacá, é uma lambança. Nossa, Aí, assim, vale tudo, sabe? Vale tudo, dá uma aflição, porque a escola deixa de ser um espaço privilegiado para as pessoas conhecerem a ciência, por exemplo, entende? A maior parte da população brasileira só vai ter contato com a ciência na escola, isso é um dado. É um dado. Como é que você priva de acessar a ciência? E aí vira um negócio ali, qualquer coisa, entendeu? É uma sacanagem essa reforma do ensino médio. Ela tem que ser levada mais a sério. Quem vai sofrer mais com isso é a classe trabalhadora, né? Sim. O Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado para que a escola pública, a educação pública, né, amanhã ou depois não venha a virar um desses países aí, né, que é o sonho americano, onde que eles mostram lá. Tem uma Cracolândia em cada cidade de médio porte igual Barretos. Aqui nós só temos uma em São Paulo. Aqui é muito pingado no interior, né? Mas lá eles jogam para debaixo do tapete, né? Parece que o problema é só aqui. E as casas lá, as coisas passam um vento, leva tudo, é complicado. E você sabe que 85% da juventude que está no ensino médio está na escola pública estadual, né? Olha que dado. 85%? Olha, e aí 4% federal, infelizmente, tinha que ser muito mais, e 11% na privada. Veja o que está em jogo, Cacá, com a reforma do ensino médio. Nós não estamos falando de 10, 15% da população, nós estamos falando de 85%. E vou pôr na conta os institutos federais também, porque a gente não vai ter tempo, mas os institutos federais estão também sendo afetados por essa reforma, e não só a reforma, mas por essa onda de ideias empreendedorismo. Olha, é uma fria. Marina, vocês têm os dados, por exemplo, do Instituto Federal, que é uma ideia, uma curiosidade, que já tem esse índice, quantitativo, no sentido de os alunos que saem do ensino médio, que prestam vestibular em outras, o percentual de aprovação, é satisfatório? Dos alunos do Instituto Federal? Mas, Cacá, é satisfatório, eu acho que pode ser melhor, mas eu sempre, quando a gente fala em vestibular, eu gosto de fazer a seguinte problematização. Será que a escola que aprova um vestibular é a escola boa? Porque se for assim, a gente vai pôr as particulares sempre no primeiro ranking, porque elas são treinadoras. Treinada. Elas treinam. Então, assim, eu acho que a aprovação é um parâmetro lógico. É porque a gente pensa que é assim, que o mundo é assim, que o aluno faz o ensino médio e depois presta um vestibular para uma universidade. Que, na verdade, deveria ser não precisar prestar o vestibular. Terminou o ensino médio, está lá a sua vaga na universidade, sem ter que concorrer e disputar. Como nós não temos um capital, nem moral e nem ideológico para ter isso implantado, porque não precisa de ser financeiro, né? Porque se você pegar o Paulo Freire, você não precisa de dinheiro para fazer isso, certo? Você precisa de vontade, mas é vontade que a classe que está dominando o Brasil desde o descobrimento queira que todos os cidadãos brasileiros tenham formação superior, né? Você não acha isso um perigo? É um perigo para quem? Para a classe dominante, para bancos, para exploradores, para quem quer desmatar, para quem quer para o crime organizado. É um perigo, sim. Passar boiada. Passar boiada, pode continuar. Então, na verdade, essa regra não era para ser assim, né? É o que eu quis dizer. Sim. O certo seria entrar na universidade automaticamente. Eu só discordo de você quando você fala que não tem a ver com grana, porque em educação, Cacá, 99,9% dos problemas a gente resolve com grana. Sim. Sem brincadeira. E é engraçado isso, né? Porque as pessoas... Essa própria reforma do ensino médio, veja bem, ela fala, olha, o ensino médio tem problemas severos. Sim. Ao invés de falar, vamos resolver? Vamos injetar dinheiro nesse trem? Olha, essa meninada tá achando extremamente desinteressante a escola. Olha,
Não tem nada de desinteressante. Desde quando o conhecimento é desinteressante? A questão é, a gente está num país em que o ensino médio se tornou obrigatório, não tem 10 anos. Ou estão completando 10 anos agora? Isso. É muito recente, Cacá. Como é que você fala que o ensino médio é um fracasso? A gente não teve nem tempo ainda de entender, enfim, né? Percebe? Sim. É muito precipitado. Aí você pega todos os problemas da educação, todos os problemas do ensino médio, que são muitos, e bota na conta a escola é uma instituição que ficou ultrapassada. Me poupe. Aí você faz esse floreio todo de empreendedorismo, projeto de vida, coaching, para dar um ar de bacana para a escola. E, falta o quê? Grana. Falta dinheiro, entendeu? Do poder público, lógico. Entende qual é o discurso? É um discurso sacana, é um discurso, né, perverso na essência, porque ele acha que os problemas da educação são simples e resolve-se simplesmente. E você só vai ter uma sociedade, melhorar o nível de sociedade quando a sociedade questionar. Vem um político pedir o voto, você fala, mas o que você vai fazer sobre esse tema? Hoje não tem essa pergunta. Você entendeu? Você vai pagar a cerveja lá? Tal. Então, eu dou o voto. Então, a gente melhorar isso tem que... É muito investimento. Mas, tá faltando 8 minutos, tá? E o que faltou pra gente falar? Porque é o seguinte, esse programa deveria demorar umas 4 horas. Eu, inclusive, vou convidar novamente, eu acho, a Marina para estar vindo aqui, porque não é todo dia que a gente tem uma pessoa tão gabaritada para falar sobre um tema. E, né, mesmo que ela veio importada aí, e a gente aqui de Barretos tem que se orgulhar muito de pessoas como a nossa companheira Marina, que está lá no Instituto Federal. Se alguém for lá para tirar alguma dúvida pessoalmente com você, te encontra lá no Instituto Federal também, Marina, para você explicar. Se alguns alunos de outras escolas quiserem saber mais do tema, ou donas de casa, marcar uma reunião, olha, a Marina vai vir explicar isso aqui para a gente, porque você, como trabalhador, como dona de casa, você tem que buscar a boa vontade de pessoas como a Marina, para que a gente possa criar uma sociedade que cobre do poder público daqueles que nos representam. Não é isso? É isso. E o que faltou para nós no tema? O Álvaro vai falar das pessoas que participaram até agora. A gente não liga muito para esse pessoal que participa, não, entendeu? Porque a gente fala o nome deles no finalzinho, dá boa noite e vai embora. Fala aí agora, Álvaro. Mas deve ter perguntas bárbaras. Opa! Vamos lá. Quanto à seleção dos itinerários, já se tem dados de como eles serão distribuídos pelas escolas? Se são quantidades igualitárias ou se alguns têm maior disponibilidade que outros? Ótima pergunta. Tem mais? Vamos deixar essa aqui, tem mais, mas são cumpridas. Não, mas já estamos chegando no horário. Então, por isso, vamos focar nessa daqui. É muito esquisita a forma como as escolas elegem, digamos assim, os itinerários que vão adotar. Porque como elas não têm recurso, infraestrutura, corpo docente para atender aos 5 itinerários, elas acabam optando por 1 ou 2, que é o que eu falei anteriormente, né? É difícil acessar esse dado, sabe? É muito difícil de como que se chegou a isso. Então, às vezes tem relação com o entorno, às vezes tem relação com, aspas, o interesse da meninada, às vezes tem o interesse, aspas, né? Às vezes tem relação com o corpo docente que está ali, mas é muito difícil acessar esse dado. Agora, essa segunda parte da pergunta, não é igual a distribuição. Você tem procura mais em umas áreas do que em outras. Por exemplo, ciências humanas é o patinho feio, por exemplo. É a que fica de escanteio. Né? Matemática é outro problema, né? Então, assim, é complicado essa questão. E eu acho que a gente vai... Ciências humanas, no futuro, a gente vai pecar, né? Por falta de mais incentivo. Né? Nossa, precisa muito. Porque são as disciplinas que mais dão... Álvaro. Né? Teve um comentário da Alessandra falando, professora, você é sensacional. Que fofa, um beijo, Alessandra. Quando eu não eu não interrompi ela, né? Gente, vocês notaram que a Marina, quando a gente traz professores, isso aqui é um estúdio de televisão, nós que temos uma vasta experiência em TV, como eu, por exemplo, né, que estou aqui também, de paraquedas. Mas a Marina é professora, vocês perceberam que ela fica olhando para mim, porque ela é acostumada a falar olhando para o aluno, né?
não é nenhum costume, né? É uma obrigação do professor olhar olho no olho do aluno. Então, às vezes, ela virou para a gente, fica meio estranho na câmera mesmo, né? Então, fica parecendo estranho, mas o conteúdo foi excelente. A gente vai trazer mais companheiros do Instituto, professores do Instituto Federal, inclusive da área, até que nós estávamos conversando antes, você falou, olha, da área ambiental, né, da área de agroecologia, para a gente poder, inclusive, mostrar, porque esse canal, ele, ao mesmo tempo que a pessoa vai estar falando, por exemplo, de uma plantação agroecológica, vai aparecer no monitor lá para a pessoa uma filmagem que a gente fez em algum tipo de plantação desse e tal, para a pessoa poder se familiarizar e formar realmente seu conceito nesse sentido. Mas Marina, eu acho que se você esqueceu algum tema que é imprescindível, mas já vai ficar pronto um convite para uma próxima. Assim que você tiver oportunidade, você nos liga de novo para que você volte, para que a gente possa continuar falando de educação, tá? Isso é muito interessante. Cacá, ficou um monte de coisa para trás, mas é que é um assunto tão vasto mesmo, não tem jeito. Em uma horinha a gente não... Não, de jeito nenhum. Eu já tô super convidada para voltar, então já estou super aceita para voltar também. Não, a Marina, você tem que pôr ela aqui, fechar a porta e soltar, que nós vamos aprender pra caramba, tá? Eu gostaria de agradecer a todos, alguns nomes que participaram, não precisa ler a pergunta, só agradecer, Álvaro. Okay. Maria Cristina, Alessandra Neves, Gustavo Henrique, Gustavo Rodrigues, Arthur, e teve alguns nicknames que não mostram o nome. Bem, compartilhe essa entrevista com a nossa companheira Marina, professora do Instituto Federal, porque aumenta depois as visualizações. Lá, quando você vê, dá o seu like, lá um joinha, compartilha esse vídeo com outros companheiros aí. Quiser ir lá no Instituto Federal, você que tem uma câmera e tal, e quer fazer uma entrevista, umas perguntas, liga lá, né, para alguns professores. Você entendeu? Vai lá que vai ser bem recebido, a gente sempre foi recebido, fomos lá e veio aí a Marina, que mestrado, doutorado, então a gente fica muito feliz e muito gratificante para um estúdio tão pequeno a gente receber você, e muito obrigado pelas suas palavras, pela sua presença aqui, Marina, tá? Que engrandeceu demais o conteúdo daquilo que a gente quer realmente levar para a nossa sociedade, para que a gente possa criar uma sociedade justa, igualitária, fraterna, onde caibam todos sem discriminação e sem ninguém ficar cuidando da religião, da vida dos outros. Cada um na sua. Liberdade é isso. Liberdade não é explorar. Liberdade para explorar, para roubar, para fazer coisa errada, igual muitos governos pregam a liberdade, para jogar veneno na soja e envenenar a água do cidadão que mora na área urbana. Isso não é liberdade, viu, amigos do agro? Beleza? Obrigado, Marina. Obrigada a vocês, Cacá. Muito obrigada. Tá. Mais uma vez, os estúdios ZNN, o nosso querido Dr. Eliezer Zanin e o nosso querido aqui na técnica, né, o nosso cinegrafista, o Álvaro Coimbra. Obrigado, boa noite. E hoje tem Palmeiras na Libertadores e Boca Juniors. Boa noite. Um abraço.